Olá, então vamos começar a fazer o nosso BI com o Looker Studio. Já vimos como carregamos a planilha de dados, vimos que precisamos conectar com uma conta do Google. No caso, eu tenho a minha conta aqui. Quem não tiver a conta, é necessário fazer a conta do Google. Já vimos o carregamento da planilha de dados, adicionando dados, e agora vamos começar a trabalhar para formar um relatório. Primeira coisa é salvar com um nome, né? Então vamos salvar um nome. Eu posso falar, por exemplo, relatório de vendas. Relatório de vendas. E relatório, só que tá errado aqui, né? Vamos lá, vamos corrigir. Relatório de vendas. De vendas. Ótimo. Bem, feito isso, automaticamente eu vou dar um Enter. Olha só, já muda a aba aqui. Esse relatório já está feito. Então, se nós voltarmos aqui para o Google Studio, estamos vendo aqui que já temos um relatório de vendas. Então, já entrando novamente, ele já está salvo com esse nome. Olha só que interessante, eu voltei e aqui esse relatório de vendas, ele aparece apenas uma página em branco, como se fosse um slide em branco, né? E para eu editar, eu tenho que clicar aqui em editar, senão eu não consigo fazer, né? Ali é só visualização. Então vamos voltar para esse procedimento. Ou seja, quando eu entro na minha página, eu tenho todos os relatórios que eu estou fazendo, minhas aulas, etc. Então, o relatório de vendas eu entrei. O que aparece? Relatório de vendas, uma página da web. No entanto, ela está não editável. Para editar, eu clico aqui. Aí voltam todos aqueles controles da minha conta Google, tá? Eu posso, inclusive, quando eu estiver editando esse meu relatório, clicar em ver para visualizar como que ele está ficando. Bem, os primeiros comandos, né, que seriam qualificar esse relatório, eu poderia simplesmente botar aqui um texto, né, uma caixa de texto, e colocar aqui relatório de vendas. Relatório de vendas. Ora, aqui toda essa, vamos dizer assim, configuração desse texto, ele deve ser feito aqui. Ou seja, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, não aqui. Ótimo. Consegui aumentar para ficar mais claro para vocês. Então, eu coloquei aqui relatório de vendas. Tá? Eu marco isso aqui e consigo configurar. Então, eu quero aumentar o tamanho da letra. Vamos para uma letra tamanho 30. Vou centralizar a letra. Vou mudar a cor da letra. Botar negrito, itálico, do jeito que eu quiser, né? Então, eu vou botar aqui a minha letra azul mais escuro. Está aqui meu relatório de venda. Logicamente, eu posso botar logos, posso botar linhas. Então, posso colocar linhas para embelezar o meu relatório de vendas. Vou aqui e do mesmo jeito que eu faço nas linhas, né, eu classifico, posso configurar todos os meus dados das linhas. Então, quero sólida, quero... Bem, todo aquele procedimento, engrossar a linha, botar ela, ajustar ela conforme eu quero. Então, quero botar ela uma cor similar à cor da minha letra. Mudei a minha cor. Feita o meu relatório de vendas, no meu Canvas, eu vou reduzir aqui um pouquinho o Canvas, né? Como que eu reduzo isso aqui? Eu reduzo colocando o Ctrl, teclando o Ctrl e o Scroll do mouse, né? Então, Ctrl Scroll, ele aumenta o tamanho da minha caixa ou diminui. Eu vou manter aqui pequenininho para menor aqui para... Ou tem a lupazinha aqui também, né? Ajustar, eu vou ajustando aqui na minha lupa, né? Eu gosto mais das teclas de atalho. Vamos começar pelo comando básico, né?
que é a tabela que nós verificamos. Então, quando eu incluo uma tabela, é só clicar. Opa, vamos dar aqui um F, vamos voltar. Incluir uma tabela é aqui. Eu venho na tabela. Tabela aqui, a tabela com barras, tabela com mapa de calor, né? O mapa de calor é aquele grada as cores de acordo com os valores existentes. Então, eu vou colocar uma tabela simples, mas ela poderia ser uma tabela com mapa de valor, etc. Olha só, ela já veio com o salário base. O salário base é aquela primeira tabela que tem aqui, né? Eu posso alterar essa fonte de dados, eu não quero salário base. Eu quero selecionar minha fonte de dados, eu quero vendas. Então, ela já vem aqui com vendas. Eu posso alterar. A primeira questão é minha fonte de dados que eu quero colocar aqui. Opa, e Adriano? Não veio. Veio aqui, ó, nulo, não tem o vendedor. Primeiro não, mas uma questão interessante que nós temos que olhar. Por que o vendedor veio nulo aqui? Se eu tenho 113 mil registros dessa aqui, 113.202 registros. Ele está contando aqui quantas linhas eu tenho nessa tabela. Por que veio nulo? Eu não tenho nome de vendedor. Ele veio número porque ele está aqui configurado como data. Então, como que eu corrijo isso? Eu venho aqui, ó, adicionar parâmetro. E quando eu venho aqui, eu vou para todos os campos dessa tabela, da tabela vendas aqui, ó. E vejo aqui, ó, vendedor, ele está como data. Eu vou colocar ele como texto, para que ele possa aparecer ali, porque aí agora eu consigo distinguir o código de vendedor como texto. Como tem muitos registros, ele demora um pouquinho para fazer os cálculos, mas agora eu espero que apareçam esses registros do vendedor, né? Por vendedor. Então eu vou saber quantas vendas, ou seja, quantas linhas da planilha Excel eu tenho para cada vendedor. Então deixe ele refazer esses dados. Estou vendo que está demorando demais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deletar essa tabela e vou incluí-la novamente. Tabela, vamos ver se vem. Vendas, opa, agora já veio. Olha lá, ele já veio. Eu sei que eu tenho 12, quantos vendedores? 12 vendedores, certo? E esses vendedores, cada um deles teve essa quantidade de registros de venda, que é head account, ou seja, ele está contando quantas linhas. Como a minha tabela vendedor ela está configurada para linhas, né? Ou seja, cada venda uma linha, então eu tenho aqui o meu head account aqui, que é a quantidade de vendas executada por cada vendedor. Bem, como que eu faço? Eu posso simplesmente editar ela aqui. Quando eu edito, ela já aparece isso aqui, já está aqui, né, o gráfico que eu vou colocando. Quando eu quero incluir dimensão ou incluir campos, colunas aqui na tabela, se eu quero incluir campos cujos valores são de texto, eu coloco como dimensão. Se eu quiser incluir valores numéricos, que eu teria que fazer contas, eu incluo aqui como uma métrica. Então, a primeira coluna aqui, eu tenho aqui vendedor, né? Vendedor, ele está aqui, a coluna vendedor, dimensão vendedor. A coluna métrica, ela está a contagem de vendas. Eu vou incluir mais uma coluna. Eu quero saber quanto que esse vendedor vendeu. Então ele colocou a soma das vendas diárias. Então tá aqui, ó, venda diária. Então a soma dessas vendas ela já veio aqui diretamente e aqui eu vou ajustando a minha tabela, a minha soma de vendas diárias. Então quantidade de vendas, a minha soma
que ele vendeu em todo o período de todos esses 113 mil registros. Então, cada vendedor vendeu essa questão aqui. Ah, mas eu quero saber qual é o valor da venda média de cada vendedor. Eu vou incluir de novo aquele mesmo campo, venda diária. E vou colocar aqui a média. Como que eu altero essa média, Adriano? Eu venho aqui nesse lapisinho e eu edito. E aqui eu escolho a conta, né, o valor que eu quero colocar. Eu quero o valor médio. Então está aqui, o valor médio. E aqui eu já vou alterar o nome. Média de vendas. Valor médio vendido. Valor vou colocar aqui, médio de vendas. Bem, automaticamente ele já salva. Eu já ajusto aqui. Olha, eu vou então ajustar todos os outros nomes. Está aqui, ó. Esse aqui é valor total, ou seja, é o total de vendas, né? Vendas totais. Vamos mudar isso aqui. Vendas totais. Bom. Venda total. Vamos botar aqui a de cada vendedor, né? Total. Ou seja, o quanto que ele vende. Bem, ele já classifica aqui. E conforme nós aqui, quantidade de vendas. Esse aqui eu vou botar quantidade de vendas. Pronto. Os números já foram feitos, os títulos já foram ajustados, logicamente. Nós temos que ajustar a tabela. Como isso, o BI ele tem muito da visualização, nós temos que ajustar a tabela para que ela fique clara para quem está observando, né? Vendo o BI, consultando ele. Então, feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso... ainda não está bom. Ótimo. Aqui. Valor de vendas. Quantidade de vendas. Está tudo aqui. Ora, para cada uma dessas, eu posso alterar, né? Cada questão. Aqui, o ABC, o vendedor, eu vou botar aqui vendedor. Por quê? Ele pega vendedor. Ótimo. Com letra maiúscula. Porque ele pega o nome que está a coluna, né? Ele pega esse nome que está aqui e ele joga aqui, tá? Joga no nome da coluna. Bem, eu posso ainda alterar outras questões. Soma. Isso aqui é número, ele está como número. Eu posso colocar ele como moeda e como real brasileiro. Então, as vendas diárias, elas vêm como real brasileiro. A mesma coisa, eu posso alterar aqui com a valor médio de vendas, moeda real brasileiro. E aí eu já altero isso para real. E outras questões que eu posso fazer são as questões de formatação, logicamente. Então, para cada coluna eu quero agora estilo, e ele já vai aparecer aqui o título da tabela. Então, mostrar título, tabela de vendas. Vendas por vendedor. Pronto. Vendas por vendedor. De qualquer forma eu posso classificar. E aqui eu vou colocando, eu quero centralizado, quero à esquerda, e para cada campo eu posso alterar aqui. Então, dimensão 1, eu quero título centralizado. Dimensão métrica, primeira métrica, eu quero título centralizado.
Segunda métrica, eu quero o título centralizado. Terceira métrica, eu também quero o título centralizado, que é essa aqui, eu vou centralizando. E aqui eu tenho outras opções para a formatação das tabelas. Por exemplo, esse número aqui, o valor total, né, que é a métrica 2, eu quero que ela compacte número. Está aqui, ó, 4,3 milhões. Se não, está aqui, ó, 1000, casa do milhar dos milhões. Então, eu vou compactar números para que não ocupe tanto espaço. Então, total de vendas com um número compactado. E, logicamente, eu posso alterar o estilo da tabela conforme eu queira fazer, né? Rolamento, corpo da tabela, rótulos da tabela, como que a gente pode fazer isso aqui, tá? Ajustar texto e outras questões da tabela. Isso aqui é uma questão de explorar. A questão de formatação não é o foco dessa minha gravação. A minha gravação aqui é mais colocar os dados para a visualização. Ora, aqui eu tenho a venda por vendedor, mas aqui eu posso criar um gráfico de vendas totais. Então eu vou criar um card. Eu crio aqui um card de vendas totais. Ele automaticamente, ele já vai aqui é e ele vai colocar o head account. Ele botou a mesma coisa, mas eu não quero o total de vendas. O que é o head account? É a soma de todas essas aqui, ó, quantidade de vendidas, né? Quantidade de vendas efetuadas. Então, de forma similar, eu posso alterar isso aqui, o nome vendas realizadas. Vendas realizadas. Um pouquinho lento. Tá, então aqui, total de vendas realizadas. Né? Vou botar um total aqui. Total de vendas realizadas. Eu boto um card aqui. Em termos de número, eu posso formar de exibição. Aí eu posso escolher também as questões que eu quero, né? Então, já coloquei aqui um card, total de vendas realizadas. E, de novo, se eu venho aqui no estilo, eu posso fazer as métricas, mudar plano de fundo, etc., gráficos, né? Alinhamento, tudo alinhado. Então, olha só, eu posso criar essa métrica, ela já está criada, né? Então, esse card, eu gostei desse padrão, vamos supor que eu mantive esse padrão aqui, eu quero mudar o estilo, eu quero botar as letras estão boas, segundo plano, borda, então vamos colocar aqui segundo plano e borda, né? Eu quero botar aqui uma taxa de transparência, a borda, eu quero botar uma cor azul, ótimo. E eu quero ainda botar um estilo um pouquinho diferente aqui, né? Vamos procurar aqui um cinza. Pronto. Esse aqui é o meu card. Eu posso simplesmente agora, eu quero manter esse estilo, Ctrl C, copiei, né? E Ctrl V. Ele vai copiar esse objeto com as mesmas informações. E aqui, só a métrica que eu vou alterar. Eu não vou querer mais isso aqui, vendas realizadas. Eu posso alterar os dados, né, as dimensões, o que eu quiser fazer. Então, eu posso simplesmente copiar os objetos e alterar o que eu quero fazer, né? Então, eu não quero aqui o head account. Então, olha só, isso aqui eu altero essas informações e quando eu clico aqui nela, nesse outro lado aqui, eu posso alterar aqui, eu quero o total de vendas.
a soma total de vendas, que é a venda de todos os vendedores. E aqui eu já vou editando. Eu quero, não como número, como em termos de moeda, e eu já vou alterando a minha venda. O meu card já ficou grande e aqui eu já posso vir aqui no estilo, né? Exibir, compactar números. Já compacto 29.480.000, que é a soma da venda diária. De novo, eu quero agora, eu Ctrl C, Ctrl V, copio isso aqui e já alinho aqui, né? Já coloco aqui. E aqui eu já quero de novo mudar a métrica. Eu já fiz de uma forma bem mais simples para mim. Eu não quero a soma, eu quero a média geral de cada um disso aqui, né? Ou seja, eu quero o valor médio das vendas. E eu já comparo o valor de cada vendedor com o valor médio de venda. Então, venda diária, ali o outro não mudei o nome, né? Média valor médio vendido. Valor médio. Opa. Médio das vendas. Pronto. Esse aqui eu não tinha alterado o nome, né? Então vamos alterar o nome aqui. Total de vendas, valor total. Tá indo não? Total vendido. Pronto. Eu já tenho aqui as minhas métricas. Vamos visualizar como está ficando aqui o nosso gráfico, né? Então eu posso simplesmente ver. Essa é a página. Está aqui. Olha só que interessante. Aqui eu posso clicar e os cards eles já mudam para cada vendedor. Então, o que é interessante no BI? Os objetos que estão apresentados aqui no relatório, eles se comunicam. Então, conforme eu clico todos aqui, eles vão se comunicando. Se eu quero voltar tudo para o original, eu clico nele de novo, aparece todos aqui. Então, olha só, a média de vendas, né, o valor médio de vendas é de 260. Aqui eu já sei quem está acima da média e quem está abaixo da média. Esse vendedor aqui, apesar de ter poucas vendas, ele tem uma quantidade, o valor médio vendido superior aos demais. Esse aqui, ó, está abaixo da média. Então, isso aqui é uma métrica de comparação. Bem, vamos lá e vamos editar, voltar à edição do nosso relatório. Eu quero agora criar um gráfico. Olha só, eu estou trabalhando então com um vendedor e valores de venda. É interessante que meus objetos eles mantêm uma certa similaridade do que eu estou fazendo aqui. Então eu vou criar um gráfico de barra, por exemplo, para representar os vendedores. Eu visualizo melhor as questões das minhas vendas com um gráfico de barra. Então, olha só, já apareceu automaticamente a quantidade de vendas por vendedor. Então está aqui, quantidade de vendas. Ah, mas eu não quero. E os objetos, de forma similar à tabela, eu consigo editar os dados que eu quero nessa tabela. Então, por exemplo, eu não quero essa métrica da contagem, eu quero o total de vendas. Então, o que me interessa aqui é o total de vendas. E eu já coloco aqui total de vendas. Como que eu chamo? Venda total. Venda total. O
que faz similaridade com esse aqui. Então, você repara que aqui é 4.03, aqui ó, 4.03 é esse vendedor. Então, ele já está em ordem crescente, né? Aí de decrescente na questão de total de vendas. Ótimo. E aqui eu já vou colocar, eu quero o título, mostrar título, venda total. Venda total. Total. Bom. Olha só, eu já criei meu gráfico, ele já tem os dados. E aqui é interessante, se você, eu estou em modo de edição, Então se eu clico aqui, ele também vai aparecer, tá? E ele já vai visualizar, mas ele já está falando, ó, eu estou criando um filtro. Eu estou criando um filtro do vendedor. Ele está falando aqui, olha, isso aqui é um filtro. Um filtro rápido, quando eu clico aqui, ele já muda o vendedor. Então ele já faz. Para eu voltar a todos, ou eu clico aqui novamente, ou simplesmente fecharei os filtros aqui. Então, de novo, o gráfico venda total, estou colocando isso aqui, eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, ou simplesmente, né, eu venho aqui, copiar e desmarco, né, colar, colei. Olha só, cuidado que ele fica em cima do outro, então a gente tem que tirar ele estava ali em cima do outro. Aqui eu não quero mais a venda total, eu faço o alinhamento direitinho. Agora eu não quero venda total, eu quero a média de vendas, valor médio. E eu vou escrever aqui, ó, valor médio de vendas. Valor médio de vendas. E aqui ele já ordenou, tá? Ele já ordenou como que eu quero isso aqui. Olha, eu quero decrescente, quero crescente, eu vou organizar, quero período padrão, automático. Então eu consigo colocar outras informações. Então eu já. Aqui eu tenho que editar o nome, né? Senão fica ruim. A gente alterou os dados, né? Média. Então eu tenho que aqui, ó, editar aqui, ó, na métrica, né? Então eu tenho que colocar valor médio de vendas. Valor médio de vendas. Que é o label, isso aqui aparece o label aqui, e eu tenho que alterar na métrica. Valor aqui, ó, mostrar título, não é venda total, é valor médio de vendas. Valor médio de vendas por vendedor. Bem, eu tenho já uma página, e essa página já está formada. Eu posso verificar como que ela fica, a visualização dela. Então, está feita aqui minha página. Se eu clico no vendedor, aparecem os dados específicos do vendedor, o gráfico daquele vendedor, etc. Eu só estou mostrando as ferramentas. O desafio para quem monta um BI não é utilizar os dados, mas é avaliar quais são os principais dados que eu preciso ter no meu BI para que eu possa trabalhar e efetivamente ser eficiente na minha gestão. Então esse é o maior desafio do BI, tá? Um pouquinho, eu vou deixar aqui, salvar por causa de internet, tiro o filtro, né? Ou tiro aqui, tirei o filtro, volta tudo ao normal, tá? Então, aqui já entra um outro aspecto interessante. Antes de passar para uma nova página,
eu vou lá compartilhar. Então aqui é uma das questões mais interessantes do Looker, né? E é o que diferencia muito de uma planilha. Você pode convidar pessoas para editar, para entregar. Você pode incorporar isso a um relatório, por exemplo, no R Markdown, se vocês quiserem botar aqui o link, né? Fazer o download do relatório, né? E isso aí vocês podem fazer. Então, gerar o link, está aqui o link, e vocês, se vocês pegarem isso aqui, copiarem e colocarem numa página em algum lugar, esse link vai aparecer e ele vai chamar o relatório. Está lá o meu relatório que eu estou editando, ele vai aparecer aqui como uma página da internet. Logicamente, como eu estou logado comigo mesmo, apareceu a possibilidade de editar, etc. Mas para as outras pessoas não vai aparecer apenas o relatório, tá bom? Então, feito isso, vamos criar uma nova página de relatório. Criar uma nova página, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora, eu já mostrei a dinâmica e entendimento de como produzir, ou seja, a questão de adicionar dados de uma forma geral, a questão de adicionar tabelas e gráficos. Vamos lá adicionar página. Então aqui, adicionar página, eu já vou criar uma nova página. Criei uma nova página e aqui eu vou trabalhar aqui com tempo. Então eu vou chamar essa página aqui de página do tempo. Opa, tempo. Vou colocar aqui, ó. Períodos, né? Eu vou falar aqui, períodos, análise de períodos. Análise de períodos. Chamei isso. Pronto. De novo a gente classifica aqui, eu coloquei lá letra tamanho 30, tem que marcar aqui, senão ela não vem, ela não muda. Então vamos lá, 30, centralizar, mudar a cor, vou manter o padrão que eu tinha posto na outra, vou inserir uma linha, opa, não estou conseguindo. Fazer o seguinte, agora consegui. Subo ela para onde eu quiser, mudo a cor da linha se eu quiser, né, etc. Cor da linha, a espessura dela, pronto. Análise de período. Então eu já estou criando uma página de análise de período. Aqui eu clicando novamente, eu já posso botar aqui, ó, editar a primeira página, eu vou botar aqui, ó, renomear a primeira página, vendedores. A segunda página eu vou chamar de, clicando aqui nos três pontinhos, períodos. Períodos. Pronto. E aqui eu já vou utilizar alguns gráficos um pouquinho diferentes. Eu vou ser mais sucinto, eu vou pegar aqui, por exemplo, um gráfico de série temporal. Então vou colocar um gráfico aqui de série temporal. Opa! E ele já apareceu aqui, um gráfico aqui que eu coloquei em série temporal, a quantidade de vendas executadas ao longo do tempo, desde o 1º de janeiro de 2018 até 21 de outubro de 2023, onde eu tenho aqui, na verdade eu tenho até mais, eu acho que é 30 de outubro, então eu tenho aqui todos os dados. De forma similar, eu coloco aqui, eu tenho aqui, ó, a métrica que eu vou utilizar
a questão de vendas diárias? Não, eu quero trabalhar com os valores da venda diária. Então, eu já mudei o gráfico, eu não quero saber a quantidade de vendas que eu tive aí em cada dia, mas sim os valores de venda diária. Feito isso, eu começo agora o total de vendas, né? Eu posso trabalhar simplesmente com total de vendas ou o que eu quiser. Agora, olha que interessante. Como ele colocou o período já no eixo horizontal, né, no eixo do X, eu posso detalhar isso aqui. Eu posso trabalhar o período do jeito que eu estou, né? Ou posso trabalhar ele, por exemplo, com ano e mês. Eu quero trabalhar o período ano e mês. Ou para isso eu vou tirar o dia. Então eu vou trabalhar aqui ano e mês. Então eu posso escolher, né, como que eu vou trabalhar com o período. Então eu quero deixar ano, só ano e mês. Então eu vou trabalhar aqui, por exemplo, ano e mês. Ótimo. Vamos de novo, de forma similar, mostrar título. Isso aqui é o que? Venda total de vendas, né? O total de vendas. Ou seja, eu estou trabalhando com aquela mesma métrica, só que agora eu estou trabalhando ela ao longo do tempo e não pelos vendedores. Então, quando eu clico, né? Quando eu clico fora eu perco. Ou seja, eu estou trabalhando aqui, ó, vendas e mês, eu estou colocando o somatório de vendas diárias. Então eu já consigo mudar esse gráfico e de forma similar eu posso fazer aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou trabalhar. E ficou fora, né? Não deu. Vamos então encurtar isso aqui. A gente curta aqui. Sobe esse aqui. Vou deletar para ele ficar igualzinho o outro. Então vamos só aumentar um pouquinho. Ctrl C, Ctrl V. Para eu não ter que alterar a dimensão. Então ele está igualzinho o outro. Só que agora um está embaixo do outro. E aqui, nesse aqui de baixo, eu vou alterar a minha métrica de novo. Aqui eu não quero soma, eu quero valor médio. Venda média. Total de vendas. E aqui eu vou botar valor médio. Eu tenho que mudar o nome dele, o nome do gráfico lá no estilo. Vamos lá. Valor médio de vendas. Médio de vendas. Pronto. Então eu tenho dois gráficos, valor médio de vendas e a venda total. Aqui eu vou subir um pouquinho isso. Agora sim, estava torto, né? Eu não tinha reparado. Aqui eu vou ensinar a colocar um controle. Olha só que interessante. Então, só vou dar uma paradinha, vamos visualizar como está o meu gráfico. Então, olha só, eu tenho aqui a minha planilha, eu já tenho de vendedores e de períodos, né? Ótimo, vamos voltar para a edição e vamos continuar a edição. Só que eu quero conseguir avaliar a questão aí dos períodos. Então vou adicionar um controle e aqui eu vou colocar um filtro, controle de período. Eu coloco aqui um filtro. Controle de período. Selecione o período. Ótimo. E aqui eu posso botar de novo também o card. Olha, eu posso até vir aqui no 1, né? E pegar esse valor, esses dois cards aqui. Eu botei Ctrl C, Ctrl e cliquei para que eu marque os dois, Ctrl C, venho para aqui para o 2. Não vou fazer isso não, gente. Eu vou colocar um card aqui, porque aquilo vai dar um erro, que ele pode trazer os dados lá. Perdão, não tabela, coloquei errado. Vou colocar um card aqui de vendas, né?
Então, total de vendas e aqui, venda diária, eu vou colocar Ctrl C, Ctrl V, média de vendas. De novo, mudamos aqui, né? Média de venda, eu quero ver o valor médio de vendas. Pronto. Padronizo os dois cards com estilo. Então, de novo, né? Posso compactar números, rótulos, posso colocar título, no caso aqui eu não vou alterar porque eu marquei os dois, mas eu posso alterar aqui a cor da letra, manter o tamanho da letra, centralizar os rótulos, certo? Alterar o plano de fundo, alterar a linha. Fiz essas alterações, já está aqui, só falta agora mudar o título, que eu não poderia mudar o título dos dois juntos, porque realmente não média de vendas, né? Então está aqui, valor médio de vendas. Valor médio de vendas. E esse aqui é total de vendas, né? Vendas, total de vendas. Então, estilo aqui, mostrar título, total de vendas. Bem, nós temos aqui então dois cards, os nomes, tudo bonitinho, do jeito que a gente queria, e vamos visualizar a nossa página. Então tá aqui a nossa página e vamos ver se esse filtro funciona. Então eu posso aqui alterar um filtro, né? Eu vou pegar aqui, eu quero o ano de 22, de janeiro de 22 até o ano de 22. Quero o ano de 22. Quero até dezembro de 22, 31 de dezembro. Então, 1º de janeiro para 31 de dezembro. Aplica. Ele já vai alterar essa visualização para que eu faça a análise naquele período específico de janeiro de 22 a dezembro de 22. O total da venda diária, o valor médio da venda diária. E esqueci de configurar aqui, né, Adriano? Esquecemos de configurar que isso aqui nós queremos a métrica, né? A gente vê aqui que a gente quer, não quer em número, a gente quer em moeda e quer em real brasileiro. Ótimo, vem para esse de forma similar, moeda, real brasileiro, e eu acho que aqui nós já temos um outro painel. Então já temos dois painéis para fazer. Temos aqui, esse vídeo já está longo demais, eu acho que já temos uma boa noção de como construir painéis para as nossas informações. Então, apresentar, podemos compartilhar, podemos entregar, agendar entregas, né? Então por e-mail, eu quero entregar isso aqui para quem? Eu quero entregar para Adriano Lauro e vendedores períodos, quando que eu vou entregar e repetir por dia, por hora, ou seja, eu consigo, tem bastante recursos para isso aqui. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Até a próxima.